quê? They are saying that Eles life estão goes on as dizendo usual. que a vida continua Ever como since the sempre. beginning of the church, Desde o everybody início has da been saying, igreja, "He's todos coming, estão he's dizendo coming, he's coming." que ele está vindo, And they ele thought está he'd come in the vindo. first church. They said, "We were E, still na alive, we verdade, were a still alive." primeira igreja, eles achavam And que ele you know vinha that naquele now more tempo, than nós 2000 os que years have estamos come. vivos. Então agora, mais de And so 2 the mil scoffers are anos saying, "When is passaram. this coming that was Então os promised?" zombadores estão dizendo, Ever mas onde since está esta vinda que ele he prometeu? Life goes Desde on. que ele foi, a vida continua igual. And then the Lord said, "Be careful now, Então o Senhor disse, because cuidado every agora, day that passes porque todos os dias, actually cada dia que draws the passa, coming na of the Messiah verdade, era." a So vinda while do you have Messias thought that, está oh, mais próxima. life Então, goes quando on as você usual, pensou, each day comes a and vida goes. continua como But he normal, said, tudo every vem e day vai. that passes, Mas ele está dizendo, like a this cada day dia today que that is passa, come, como este dia and hoje, it's coming to an end. It came and it's coming to an esse end now. dia veio e vai chegar ao fim, veio e vai chegar ao fim, só pode trazer a terra mais próximo da vinda do Messias. Desde quando você esperava os mensageiros que estão falando com você aparecer no tempo da sua vida? Há muitas pessoas que viveram e morreram sem que nós aparecêssemos. Com a nuvem de Deus, a chuva do Monte Carmelo, com a cura da lepra, com o tipo de ministração, com terremotos, estrelas de nêutrons colidindo e todas estas tremendas maravilhas, o poder do Deus Todo-Poderoso decretando e os aleijados levantando, decretando terremotos 8.8 e acontecem. Desde quando? Você esperava que no tempo da sua vida isso fosse acontecer? Foi prometido na Bíblia. Então você entende, a Bíblia se cumpriu. E ele diz, portanto, cuidado. Cuidado agora. Nessa era, zombadores, para que eles não consigam arrastar o seu coração, porque você vê a Bíblia tornando-se viva. Os eventos que preparam o caminho com grande poder. Nós acabamos de chegar da Holanda, você vê a visitação lá, foi inacreditável. Andando com a sombra do Deus Todo-Poderoso e agora indo para DLC Congo. Então a Bruxelas, Alemanha, Bordeaux, França, voltando para a Itália e voltando agora para Maputo, então Japão, indo à Venezuela, voltando novamente para a Finlândia, Paris. Então ele está preparando as ações. Desde quando você achou que na sua vida você veria esse mover de Deus? Esta grande intervenção pela nuvem de Deus, ele mesmo, saindo do seu trono de poder e descendo todo o caminho até a tenda em Kisumu. Então, cuidado agora, não há lugar para zombadores. E é por isso que eu quero estender um pouco mais. Então, o Senhor está dizendo que o arrebatamento está vindo. A vinda do Messias está próxima. Então, a igreja precisa ser muito cuidadosa. Nós não temos essas duas fases, se me permite. Eu não tenho muito tempo, me permito, as pessoas vão trabalhar amanhã. Mas nós estamos lidando com isso em duas fases. Eu quero ver a vinda do Messias numa visão geral. O que é que o Senhor falou nestes últimos 21 anos? Então, se possível, olhar como se preparar. Como se preparar se o tempo nos preparar nesta noite? Como você se prepara? Nós sabemos muito bem que o arrebatamento é um evento monumental dentro da linha do tempo profético de Deus. Muitas vezes eu chamo de gatilho. O gatilho que desencadeia a cascata em direção ao reino do Deus Todo-Poderoso. A contagem regressiva para o reino de Deus. E nós sabemos muito bem que o arrebatamento está vindo. Agora, por esta intervenção que o Senhor teve na terra, você sabe muito bem que o arrebatamento está vindo, vai acontecer. O Deus Todo-Poderoso falando comigo sobre o arrebatamento, dando profecias para a igreja. Toda vez eu vejo ele vindo, eu vejo visões dele vindo. Então, por voz e cumprindo profecia, trazendo grandes visitações, para afirmar e confirmar que este evento vai acontecer, a profecia mestre. E neste evento, enquanto o Senhor está falando em visões, eu tenho me esforçado através de todas as nações, em todo lugar onde eu fui, eu tenho me esforçado para alinhar as visões com as escrituras,
para que este evento monumental de magnitude colossal e astronômica que está vindo à Terra, na verdade, já foi profetizado na Escritura pelo próprio Jesus, pelos profetas e pelos discípulos. Já foi profetizado na Escritura bíblica. Eu já alinhei as visões com as Escrituras toda vez, em todo lugar ao qual eu fui. Seja Fiji, Holanda, Finlândia, Suécia, Brasil, Venezuela, todo o país ao qual eu fui, Barranquillas, na Colômbia, eu tenho me esforçado para alinhar a Escritura com a visão a respeito deste evento monumental que está vindo. Na verdade, foi profetizado na Escritura, então encaixa muito bem com a linha do tempo profético bíblico de Deus. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, 1 Coríntios 15, do 50 a 57, 1 Coríntios 5, do 7 e 8, Apocalipse 3, do 10 ao 11. Eu estou simplesmente tocando escrituras que eu li ao longo desses 21 anos. Tito 2, versículo 13, Filipenses 3, do 20 ao 21, sobre a glorificação. 1 João capítulo 3, versículo 2, sobre a glorificação, inclusive a visão de 18 de outubro de 2021, diga para esse povo que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu. E quando eu olhei para ele, ele tinha um corpo glorioso, totalmente glorioso, 1,5 metros do chão. E ele escreveu com a sua gloriosa mão, 1 João capítulo 3, versículo 2. Muito sério. 1 Tessalonicenses 1, versículo 10, escrituras que te dizem qual é o propósito do arrebatamento, que ele está vindo para evacuar a igreja, que a tribulação não é para a igreja, portanto o arrebatamento é quando ele está vindo para evacuar a igreja. João 14, de 1 a 3, quando Jesus ele mesmo promete que ele vai para a casa do Pai, preparar um lugar para você, para que ele possa voltar e te levar para lá, para a casa do Pai. Eu estou simplesmente dando uma visão geral daquilo que eu disse através desses 21 anos. Eu não sei quanto tempo eu terei nesta noite. Mateus 24, do 26 ao 44, a iminência do retorno dele. Dia e horas não são conhecidos. Lucas 21, 34, 38, nós celebramos. Lucas 21, do 34, do 36 em diante. Eu tenho alinhado as visões com a Escritura e a voz do Senhor falou comigo a respeito da vinda do Messias para levar a igreja, arrebatar a igreja. Eu tenho alinhado as visões com a Escritura, estou passando pelas Escrituras e o propósito disso é para te dizer que este evento monumental que está vindo vai mudar a Terra para sempre. E foi profetizado na Escritura Bíblica, profetizado pela própria Bíblia. Nós vimos o livro de Lucas 17, do 26 ao 31. Ele está vindo para aqueles que estão esperando por ele. Apocalipse 22, 12. Venho em breve, a iminência do retorno. 2 Pedro 3, como é que nós devemos viver então? Lucas 12, do 35 ao 40. Ele diz que ele não está vindo na primeira vigília. Eu estou vindo na segunda ou terceira vigília. Ou seja, a vinda dele vai se demorar, vai atrasar. Colossenses 3, 4, para glorificá-los. Romanos 5, 9, 1 Tessalonicenses 5, 9. Que a igreja é isenta. Eu estou simplesmente tocando na Escritura que eu tenho lido, para que você saiba que este exemplo foi profetizado na Escritura Bíblica e perfeitamente alinhada com a Bíblia. Eu não falhei em fazer com que vocês saibam que este evento será repentino, uma ocorrência sobrenatural que vai envolver os verdadeiros crentes. Preste atenção na palavra verdadeiros cristãos na terra. Verdadeiros crentes cristãos que são removidos da terra. Verdadeiros, os verdadeiros. Eu também deixei muito claro que hoje os sinais da vinda do Messias são claros. Portanto, os zombadores e os caluniadores, eles estão errados. Este desafio
que vem dos zombadores e da oposição do anúncio da vinda do Messias, já foi descartado. Foi cancelado, anulado. Por quê? Porque desde quando você acreditou que essa voz viria no seu tempo? Iria comandar o céu para abrir instantaneamente, a chuva iria cair e chuva instantânea. Desde que você pensou que no tempo da sua vida alguém iria aparecer, que iria chamar Deus para vir da forma como ele veio no Monte Sinai nesta era moderna. Realmente. Então, os sinais são muito claros. Então, o papel dos zombadores está sendo descartado, desmontado. O efeito agora da fala dele está sendo desmantelado, descartado por essa voz que fala aqui. Porque o Senhor está usando essa intervenção. E o Senhor está dizendo, assim como foi nos dias assim como foi nos dias de Noé, os que duvidam, os escarnecedores, zombadores, eles zombavam, eles riam de Noé. Mas eles não puderam mudar a verdade absoluta que Noé sabia. Por mais que eles pudessem zombar e caluniar, escarnecer, até os dentes deles ficarem brancos, a zombaria, o escarnecimento deles não puderam mudar a verdade de que o dia do dilúvio viria, e naquele dia ficou provado quando a inundação começou. E a mesma coisa vai acontecer como o arrebatamento. É absolutamente verdade que o arrebatamento vai acontecer. Então não importa quantos zombadores estão zombando ou escarnecendo do Senhor. Onde está esta vinda do Messias? Nossos ancestrais morreram, viveram e morreram. Todos falam, ele vem, ele vem, ele vem. E eles morreram e nada aconteceu. O Senhor está dizendo que não importa o quanto eles escarnecem, eles não têm o poder de mudar a verdade. O arrebatamento vai acontecer. É por isso que nós lemos vez após vez através dos países, 1 Tessalonicenses 4, pela palavra do próprio Deus, nós dizemos que aqueles que dormem, que nós que vivemos não precederemos os que dormem, falando da certeza de que este evento vai acontecer. João 14, de 1 a 3, o próprio Jesus. Daniel 9, 27 diz que depois da era da igreja, então agora vem a tribulação, que é para Israel. Então este evento vai acontecer. Não importa a quantidade de zombaria que vai impedir este evento de acontecer. E eu deixei muito claro através do tempo que quando o arrebatamento da igreja acontecer será repentino e vai atingir a terra repentinamente. Quando mais recentemente o Senhor me mostrou, eu sei que teve 25 de julho recentemente aqui, quando eu vim ao vivo em Pânico, dia 20 de julho, mas em 2 de maio, quando eu vi algumas pessoas glorificadas, algumas pessoas que eu conheço também, eu vi o Messias vindo com a sua espada e golpeou. Então ele tirou as pessoas do túmulo, eles foram glorificados e a glória se derramava das faces deles. A glória do Senhor atingiu a terra. Isto foi repentinamente, da forma como eu vi naquela visão. É um evento repentino que vai atingir a terra e vai desmantelar totalmente os sistemas da terra. E vai trazer um caos inacreditável e monumental para aqueles que ficarem aqui. Ele diz, repentinamente, milhares de pessoas vão desaparecer. Somente isso vai chocar a terra. Este desaparecimento repentino, quando milhares de pessoas vão desaparecer, isto vai repentinamente chocar a terra, vai atingir a terra com um choque monumental. E a terra nunca se recobrará disso. Se recobrará. Por quê? Se você considerar que milhares de pessoas que eram fiéis a Jesus, santos, forem levados para cima, então,
Você deveria também imaginar o que vai acontecer na Terra, a composição que vai acontecer depois que eles forem levados embora. Se é o controlador de tráfego aéreo, aquele que controla as aterrissagens, ele controla, esse aterriza, aquele vai decolar. Você imaginar, se este moço, este homem, ou essa mulher é levado embora, então, alguns daqueles aviões, imagine a quantidade de aviões de acidentes aéreos que vai acontecer, os acidentes de trens, se o maquinista, a pessoa que dirige for levada embora. Os trens vão colidir, as pessoas vão desaparecer. Os controladores de tráfego aéreo, o estado de terror, confusões, médicos que estavam fazendo cirurgias irão embora, porque quando aquele dia acontecer, a Bíblia diz que será um dia normal. O dia será normal, um dia normal como qualquer outro dia, significando que alguns médicos estarão tratando pacientes, enfermeiras preparando pacientes, alguém está cortando vegetais para servir, a mamãe lá está cuidando do peixe que ela acabou de limpar, cortando e para vender esses peixes. Então, quando ela está colocando, elas estão preparando, quando ela está pronta e as pessoas estão comprando na luz, então eles estão vindo para pegar esse peixe para alguém que estava esperando, os que estavam fazendo compras no supermercado. Algumas pessoas serão tirados de salas de conferências, de escritórios, que estarão fazendo negócio, outros estarão celebrando. Talvez um bebê novo nasceu no hospital, eles estão celebrando, tem um bolo lá e o bebê acabou de nascer. Então, coisas normais. As pessoas estarão abrindo a sua lancheira, a sua marmita para comer, e então acontece os motoristas que estão indo para pegar o passageiro, ou deixar um passageiro, ou pessoas, os policiais que controlam o tráfego quando isso acontece. Você pode imaginar se todas essas pessoas forem levadas ao mesmo tempo? O nível de confusão que vai acontecer nesta terra será insuportável, inacreditável. Crianças desaparecendo, médicos e cirurgiões desaparecendo, pacientes desaparecendo, aviões, acidentes caindo, trens, bicicletas, tudo. Entretanto, hoje vocês ouviram o que eu disse, que todos os dias que nós vivemos e nós chegamos mais perto, cada dia, cada hora que passa, cada dia que passa, cada semana que passa, cada mês que passa, cada ano que passa, cada final de semana que passa, só pode atrair o mundo para mais perto desse choque monumental que está prestes a acontecer neste dia chamado Dia do Arrebatamento. Você pode imaginar o nível de confusão que vai acontecer para aqueles que ficarem para trás, aqueles que não forem, chamando os policiais, chamando as delegacias, avisando, correndo, tentando falar com seus parentes pelo telefone e eles não atendem, checando as notícias na TV, tentando abrir o WhatsApp, Twitter, internet, as mídias sociais para entender o que foi que aconteceu. Você pode imaginar a confusão, o grande medo e pânico que vai consumir aquele dia. As pessoas vão correr para fora em pânico. Lembre-se, eu disse que eu vi pessoas correndo em pânico com seus celulares e eles diziam, ui, 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 Jesus veio, ui, 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 Jesus veio. As pessoas estarão correndo buscando informação e conselho. Mas para aqueles de vocês que forem santos naquele tempo, o dia do arrebatamento
é o maior, é o dia maior e mais ansiosamente aguardado, longamente aguardado desde que Jesus foi para a cruz. O dia que vocês realmente esperavam. E eu li para vocês de nação em nação, de cidade em cidade. Eu li para vocês Apocalipse 22, 4 e 5, que então nós veremos o Senhor face a face. Então esse é o dia de encontrarmos o Senhor. Eu li para vocês 1 João 3, 2. Porque então o veremos como ele é face a face. Eu li 1 Tessalonicenses 4,17. Este é o dia para encontrar o Senhor face a face. Para vocês é a maior alegria, porque quando você chegar vai falar, eu quero ver Jesus, ele que morreu por mim. Então quando você olhar na sua glória, olhando para ele face a face, aquele que criou vocês, que dia maravilhoso que vai abalar a terra para os que forem fiéis e santos, e se prepararam obedientes a esta voz, se preparando, alerta, vigiando, prontos e preparados e de guarda. Então, hoje você vê muito claramente os sinais dos quais o Senhor falou em Mateus 24, sinais do tempo do fim. E o arrebatamento está em algum lugar lá, entre aqueles versículos, quando aquele dia chegar. Você vê as ministrações que estamos fazendo com terremotos, 8.8. Você vê os sinais de Mateus 24, profecias, terremotos, inundações, o rumor, o bramido do mar, Covid, ebola, as enfermidades, as fomes, guerras globais, inclusive a guerra de Gaza que eu profetizei, a guerra de Congo que eu profetizei, a guerra no Sudão que eu profetizei, a colisão das estrelas de nêutrons, aqueles de vocês que estão vivos hoje, os sinais vocês podem ver, o dia e a hora vocês não sabem, entretanto, os sinais dos quais Jesus falou, 2 apareceram agora, um duplicado apareceu, um glorificado, eles apareceram ministrando e executando exatamente estas profecias e o cumprimento delas. Então, o Senhor claramente está avisando a humanidade que o dia e a hora não são conhecidos. Esse dia e hora ninguém conhece. Eu vi muito claramente sobre isso, inclusive hoje. A iminência do retorno de Cristo. Mateus 24, 34. Lucas 35, 40. Lucas 35, 14. Daniel 9, 24 a 27. Porque repentinamente um contrato é assinado na 70ª semana de Daniel, e isso é a respeito de Israel. E nós vimos que o Senhor compara os dias anteriores à vinda do Messias e o arrebatamento como os dias de Noé. Quando as pessoas estavam vivendo normal, repentinamente, as inundações levaram a todos. Noé é levado em segurança. Aqueles que não estavam prontos, eles foram levados nas inundações. Do juízo. Vemos a mesma coisa, 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 6, quando ele diz, irmãos e irmãs, a respeito daquele dia, não precisamos falar. Você sabe que esse dia virá como ladrão na noite, mas vocês que andam na luz, aquele dia não vai surpreendê-los como ladrão na noite. E é por isso que você vê que nós vamos por todo o mundo anunciando a vinda do Messias, para que as pessoas não sejam surpreendidas, para que eles estejam sabendo que quando ele vem, você tem nascido de novo santo, preparado, esperando por ele, para que possa mudar o número de pessoas que entram no céu, aumentar este número e diminuir o número daqueles que estão indo para o lago de fogo. Então o Senhor diz, repentinamente, rapidamente, sem anúncio, irreversível, será final, não tem como voltar. Quando acontecer, o único tempo para preparar é agora, sem nenhum anúncio. Não haverá nenhuma trombeta. Estou trombeteando nas ruas. Há uma trombeta que está soando, é uma trombeta espiritual que vai soar no céu e somente os que estão preparados vão ouvir. Então o anúncio está correndo agora.
Porque ele disse, as pessoas estarão fazendo coisas normais, comendo, cozinhando nos seus computadores, nos seus escritórios, bebendo nos bares, encontrando clientes no campo, hospitais, atendendo nos hospitais, atendendo pacientes, crianças na escola, mestres, os professores ensinando, professores na sala dos professores, comendo nos restaurantes, os jogos de futebol nos estádios, vendendo coisa nos supermercados, aqueles que consertam bicicletas, consertando outros, viajando. As pessoas estarão nos aviões, normalmente em trens, em ônibus, carros, ligando seus celulares, quando repentinamente, bum, acontece. E a Bíblia diz, em um flash, em um abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Então os mortos ressuscitarão gloriosos e os santos vivos também serão glorificados e eles serão repentinamente levados e desaparecerão da terra. Isto será sério. Eu não sei se você realmente entende a magnitude deste dia para você se preparar com essa magnitude em mente e levar a sua preparação muito mais seriamente. Vai ser a mãe de todos os caos da terra. Nunca foi visto desde que a terra foi criada. Você está ciente disso? E eu já vi e compartilhei essa visão onde as pessoas estão procurando soluções. Aconteceu. E eu falei os dois jovens na rádio e eles falam, não, isso é arrebatamento. Foi um arrebatamento que aconteceu. As pessoas estarão correndo de um lugar para outro para a igreja, olhando, tentando sintonizar nas mídias sociais, na polícia, tentando entender o que é isso que aconteceu, o que foi que aconteceu. Algumas pessoas vão achar que é mudança climática. Até hoje na mídia social está cheio de notícias falsas, abuso de informações, onde a pessoa joga qualquer coisa, uma coisa falsa, uma notícia falsa nas mídias sociais. Então o mundo inteiro acredita nisso. Antes de você pará-los e dizer que é o arrebatamento, infelizmente, o mundo que ama mentiras e enganos, eles vão acreditar. As pessoas estarão correndo buscando respostas. E os mentirosos, os cientistas vão tentar dizer tudo. Mudança climática, o que quer que seja. Eu não sei como é que mudança climática vai poder explicar pessoas sendo levadas embora, desaparecendo, deixando suas roupas aqui, seus óculos, seus relógios, suas lentes. E aí, quando muitos agora vão se lembrar o que os pastores estavam advertindo, o que os pregadores estavam advertindo, os cristãos advertindo a respeito desse dia que está vindo, quando o mundo será lançado em total confusão. Então é agora quando as pessoas vão começar a pensar e se lembrar das escrituras que eu li em 1 Tessalonicenses, nos cultos globais. Algumas foram anunciadas. Eu vi o Messias vindo, prepare-se, eu vi ele levar a igreja, eu vi a igreja glorificada. Eles vão se lembrar destes sermões agora. Repentinamente, aqueles que rejeitaram Jesus agora vão se lembrar disso. E alguns deles vão começar provavelmente a ler a Bíblia para descobrir a respeito deste arrebatamento. Lembre-se da visão que eu vi aquele jovem falando do arrebatamento na rádio. Esse jovem com a camisa branca para fora da calça. Esse tipo de camisa que ela é curva, ela faz na lateral, ela faz uma curva, uma abertura. Então eles vão dizer para as pessoas, não, Jesus falou sobre isto. E você pode imaginar o nível de respostas, o que vai acontecer, os aviões, os acidentes de aviões, de ônibus, de trens, será as pessoas correndo para lá e para cá, será um caos total. E você pode imaginar os governos globalmente, os ministérios de interior, segurança pública, os ministérios de emergências estarão correndo para anunciar. Transmissões serão feitas, todos os
Governos vão tentar acalmar os seus cidadãos, porque o caos estará correndo e eles terão que controlar a situação. Isso é sério, povo abençoado. E algumas pessoas ficarão. Algumas pessoas serão deixadas para trás. Então as pessoas estarão desesperadamente procurando seus amados, correndo por toda parte desesperadamente procurando seus amados, correndo para lá e para cá desesperadamente buscando informações para onde foram os seus amados. Eles foram embora para sempre? Será que eles vão voltar? Naquele tempo o mundo inteiro vai precisar de conselho, solução, conselho. Alguém vai dar um passo à frente e vai aconselhá-los como continuar com a vida depois que uma coisa monumental, depois que tiver acontecido, como nós vamos continuar a vida agora na Terra. Entretanto, este acontecimento do arrebatamento, nós já fizemos um anúncio monumental em meio ao caos. Essencialmente, vão remover somente aqueles que creem em Jesus da Terra. Então será um momento caótico. O acontecimento do arrebatamento vai trazer caos, que nós anunciamos muito claramente que a era da igreja finalmente chegou ao fim. Será o momento da realidade e da verdade e choque. Eu li Apocalipse 4, versículos 1 e 2, que depois disso é o fim da era da igreja, quando ele diz: então agora eu vi uma porta aberta no céu, ouvi uma voz que primeiro falou comigo como trombeta e disse: sobe para aqui, vou te mostrar o que virá depois destas coisas. Depois destas coisas, ou seja, depois da era da igreja. Impressionante. Eu li Apocalipse 3, 10 e 11. Ele leva a igreja embora. A igreja de Filadélfia, a igreja fiel, a igreja que é o símbolo da fidelidade e obediência a Jesus e santidade e justiça. Impressionante. Muito sério. Daniel capítulo 9, de 24 a 27. Quando no 27, agora o arrebatamento terá acontecido, a igreja foi levada embora. E naquele tempo, eu queria que vocês soubessem uma coisa: a igreja voltará à terra, a igreja vai entrar no céu, mas a terra vai voltar como nos dias antes da igreja, porque a igreja terá sido levada embora. Essencialmente, vai mover o relógio e a terra de volta ao status e à condição de quando a igreja ainda não tinha aparecido. Você se lembra na visão quando o Senhor falou por voz e ele me disse: vai dizer para este povo que quando o arrebatamento acontecer, o status da terra vai mudar. Oh, isto realmente vai mudar. A remoção da igreja vai anunciar o fim da igreja e vai empurrar a terra para um lugar quando a igreja ainda não tinha vindo, como no Antigo Testamento. Isso se chama a 70ª semana de Daniel. Então isso não é para você, a igreja. É claro que as pessoas vão receber Jesus ainda, mas será chamados os santos da tribulação. Então temos os santos do Antigo Testamento, a era da igreja, o corpo de Cristo, a igreja é levada embora. Então agora você tem os santos da tribulação. A era da igreja foi terminada, então este será o anúncio de que a era da igreja acabou. Então os cristãos estavam certos, sim, eles estavam certos. Então você está certo de adorar o verdadeiro Deus. A realidade vai aparecer. E quando a realidade aparecer, então a verdade vai aparecer. Então, este lugar do qual eles falavam, lugar real, então era verdade. E também o lago de fogo do qual eles falavam também é verdade. Até mesmo a Jerusalém, Nova Jerusalém que eles falavam é verdade. Repentinamente, quando eles entrarem na tribulação e grande tribulação, eles vão entender que, espera um momento. Então, para eu não entrar no lago de fogo para sempre, é melhor eu aceitar ser decapitado para adorar Jesus.
Então, maior avivamento vai acontecer quando aqueles que querem Jesus terão que ser decapitados. Os santos da tribulação será um monumento, um número enorme, astronômico. Os santos da tribulação serão um número enorme. Você vê em Apocalipse 7, é um número que ninguém pode contar, mas eles têm que ser mortos pela fé. Como você vê em Apocalipse 7, 13 e 14, eles terão que ser mortos, decapitados. Põe a tua cabeça na madeira e vem um machado, pá, e separa o corpo da cabeça. É assim como você entra no céu agora, é assim como você vai adorar agora. E é claro que o Senhor vai recompensá-los tanto que isto vai vir na realidade de que um grande número de pessoas desapareceu no arrebatamento. Então, quando a verdade aparecer, as pessoas vão dizer, uau, então a Bíblia é verdade? A Bíblia é verdade. Agora nós entendemos que realmente a Bíblia é a verdade. Vai ser um tempo sério. Aqueles que foram críticos, mas eles não querem nascer de novo, eles querem criticar qual pastor, qual pregador. Repentinamente eles vão entender, eu desejaria ter aceitado Jesus. Estes são os professores de teologia. Repentinamente, eles ficaram para trás. Em vez de receber a Cristo, estavam ocupados criticando Deus e criticando a igreja. Que futilidade! E o Senhor diz, será sério. Vai ser um tempo sério. Para alguém ser salvo, eles vão ter que crer em Jesus. Para alguém ser salvo do lago de fogo, eles terão que acreditar em Jesus. E isso vai fazer com que eles sejam mortos. Eles terão que ser mortos. Terão que ser decapitados, povo abençoado. Entretanto, naquele tempo, você ainda vai poder receber o Jesus, repassando pela decapitação e se preparando para a glória. A Bíblia diz que todos aqueles, Romanos 5,12, aqueles que herdaram o DNA de Adão, eles precisam de um Salvador, eles precisam da morte substitutiva do Salvador, eles precisam do glorioso Cordeiro de Deus. Somente aqueles que aceitaram a morte substitutiva vão subir e ser santos, mas aqueles que rejeitaram ou receberam e depois retrocederam a morte substitutiva, ou eles o receberam, depois retrocederam. Não, ele está demorando muito para vir, e então eles se tornaram escarnecedores. Estes dois grupos são os que vão para o lago de fogo, a caso contrário, terão que ser decapitados. Muito sério. A única forma para o homem ser salvo continua sendo um único. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, quer seja na tribulação agora, na grande tribulação agora, ainda assim todos terão que crer em Jesus. Ele é o caminho, e todo aquele que rejeita Jesus vai ter que encarar a terrível ira da tribulação, o tempo da ira de Deus. Muito sério, povo abençoado. Arrependimento e santidade, eles vão dizer, uau, agora eu entendo que eles estavam certos quando eles falavam arrependimento e santidade. Eles insistiam em santidade, receber Jesus e ser santos. Somente agora eu sei que eles estavam certos e foram levados embora. Entretanto, aqueles que ficaram, que eles vão ter que encarar. Lembre-se daquela visão de 4 de maio de 2014. Naquela visão, ranger de dentes, vai ser um tempo de horror, a tribulação. Daniel capítulo 12:1, ele diz, como nunca, uma angústia como nunca foi vista desde a criação. Daniel 12:6 e 7, o homem de linho que ficou de pé sobre as águas levantou as duas mãos e ele jurou por aquele que está sentado sobre o trono para sempre, que será por 3 anos e meio a grande tribulação, e ela tem que vir. Daniel 7,
17, 21, 22, 20 e 22, ele fala a respeito de poder foi lhe dado para fazer guerra contra os santos de Deus e vencer. Ele tem que matá-los. Ele tem que matar os que creem em Jesus. Ele vai ter que vencê-los. Apocalipse 13, 1, se você continuar lendo, ele tem que matá-los. Ele diz, todos os habitantes da terra adorarão a Satanás. Eles vão adorar a besta. Apocalipse 6, 9 a 11. Eles foram os decapitados debaixo do altar, dizendo, ó Senhor soberano, até quando não vingarás o nosso sangue? Apocalipse 6, do 12 ao 17. Será a terrível ira até que haverá um terremoto global que vai sacudir. Eles vão pedir para que as montanhas os cubram. Será horrendo, horrível, um tempo horrendo à frente de nós se você perder o arrebatamento. Entretanto, naquele tempo também, o mundo inteiro estará inundado com mentiras, distrações, enganos. Tudo será caótico. O mundo como você conhece hoje não vai existir mais, não mesmo. Portanto, aqueles de vocês que estão investindo neste mundo e dizendo que a riqueza do mundo é a razão pela qual você nasceu de novo, ai de você! Porque o mundo será totalmente destruído, porque o Senhor disse que o status da terra vai mudar. Portanto, do que é que você está aí se gabando? Que você investiu nos blue chips e na bolsa de valores. Você está se gabando do quê? O mundo da forma como ele existe agora será totalmente mudado quando a igreja for embora. Será um lugar terrível para se viver. Vai tudo desmoronar de uma vez, destruição, escuridão, iniquidade, porque os cristãos que traziam bondade, eles terão sido levados embora. Aqueles que estão ficando, eles vão receber Cristo, mas serão decapitados. A falta de esperança consumirá a terra. Tudo, se você se lembrar que alguns dos amados que foram embora, vai ser um momento, solidão, angústia, medo. Tudo isso vai consumir a terra quando eles se lembrarem dos amados que foram embora. E então, os zombadores, escarnecedores que riam quando estamos anunciando a vinda do Messias, repentinamente eles vão acordar e dizer, uau, então os cristãos estavam certos, então os profetas do Senhor estavam certos, porque a realidade do inferno vai aparecer e vai se levantar na frente deles assim. E quando eles lerem a escritura bíblica, eles vão ouvir a respeito dos santos da primeira igreja, como eles concordaram em ser mortos nas arenas em Roma. Eles concordaram de serem mortos pelo evangelho. Os apóstolos morreram e foram crucificados pelo evangelho. Os profetas de Deus foram mortos, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles agora ouvirem esse tipo de escritura, eles vão dizer, uau, então eles vão aceitar ser mortos para assegurar a sua eternidade, um lugar na vida eterna. Mas eu também tenho um sentimento de que não haverá Bíblias, porque o anticristo vai confiscar as Bíblias. Se alguém ler a Bíblia, eles serão denunciados. Vai ser um tempo terrível quando o anticristo vir. Não haverá restrição. Então ele será sem controle. Iniquidade descontrolada. Se você ver em Tessalonicenses 2, ele vê que aquele que restringe o anticristo é o Espírito Santo. É ele que está restringindo a iniquidade. Mas quando ele for removido, e então pela voz deste que está falando, ele estará localizado somente nesta voz que está falando com vocês agora. O Espírito Santo ainda estará atuando, convencendo pessoas e trazendo salvação mesmo através da decapitação. Então, a igreja, que é a habitação do Espírito Santo, será levada embora. Muito sério, não sei se você sabe da magnitude dos eventos que vão se desdobrar
e giram em torno deste anúncio que já tem sido anunciado por 21 anos agora. Novamente, porque o Deus Todo-Poderoso diz em muitas escrituras, inclusive o livro de Eclesiastes 12:7, Eclesiastes 3:11, que Ele colocou a eternidade no coração das pessoas, então as pessoas aceitarão ser decapitados e repentinamente eles entenderão a necessidade de ter vida eterna com Deus. Vai ser sério, povo abençoado. Um tempo difícil para navegar na terra, um tempo horrendo. E então, há outros eventos em cascata, os outros eventos que vão se desenrolar até o fim. Portanto, como você se prepara? Eu acho que eu tenho que lidar em como você se prepara por causa do tempo. As pessoas vão trabalhar amanhã aqui no Quênia e através do globo. A igreja global. O avivamento global. Quando eu voltar, eu vou lidar em como se preparar. Deixe-nos ventilar um pouco enquanto eu tomo um fôlego. Obrigado, Messias está vindo. Ele está vindo. Eu vi o retorno dele. Eu vi ele vindo aqui no céu, levando a igreja gloriosa, a igreja santa, a igreja do arrependimento e santidade. Coração arrependido e santo. Ele está vindo. Obrigado. Então, se alguém disser, veja, eu não recebi Cristo, eu não quero me preparar para a vinda do Messias, porque eu investi nas companhias de blue chips, eu tenho muito dinheiro, eu sou um bilionário nos Estados Unidos, em algum lugar, não importa onde, Califórnia, Hollywood. Ele está dizendo que estas declarações são totalmente sem sentido. Porque a terra será totalmente destruída, número 1. E número 2, o contraste entre a terra e o céu já é agora, mas será muito maior. Você vê que o céu é uma escolha óbvia, porque a terra passará por total destruição. É isso que o Senhor está falando aqui. Então, neste tempo, eu poderia continuar. Eu parei em algum lugar antes, na metade do caminho. Eu poderia ter chegado na grande tribulação, os gafanhotos, o juízo de Deus que sobrevém, os demônios, os gafanhotos demoníacos que picam como escorpiões. Eu poderia ir naquele tempo também e lidar como que o anticristo agora... Ele agora quer ser Deus, quer ser adorado, entendem? E então, o massacre em Israel, então eles fogem, metade da população foge, eles fogem para um lugar preparado para eles e tudo isso. Como que Jerusalém, eu poderia passar por tudo isto. Então, tem muito mais e piores que eu nem mesmo toquei. Entretanto, como agora vocês podem ver, que certamente todos com a mente sã precisam se preparar para a gloriosa vinda do Messias, serem fiéis ao Senhor, santos e justos, e viver o reino eterno do Deus Todo-Poderoso. Eu quero passar este tempo curto agora, eu sei que as pessoas estão indo trabalhar, já passa da meia-noite. Como vocês se prepara considerando o que tem sido dito. Eu sei que eu falei da iminência do seu retorno e então a demora, ele atrasou e então para que mais pessoas possam entrar. Mas como você se prepara para a vinda do Messias? Nós vimos muito claramente, o Senhor diz em Mateus 6, 33, 34, que nós devemos focar no eterno reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino do Deus Todo-Poderoso e a sua justiça, e todo o resto te será dado. Então, quando você ouvir este tipo de mensagem dada hoje, então você tem que começar a buscar o reino eterno do Deus Todo-Poderoso. Então, você também pode ver que vez após vez, nós falamos a respeito de Mateus 6, 19 ao 24, e por causa disso, você tem que começar a acumular para você mesmo tesouros no céu, dentro do céu lá em cima.
Em outras palavras, o Senhor está falando a respeito da necessidade para você ser mais cuidadoso com a sua vida agora, como você executa a sua vida cristã nessa terra. Número 3. Vez após vez, através das nações, falamos sobre 2 Coríntios 6, do 14 ao 18, separação. Deus está te chamando para viver uma vida separada. Que comunhão pode haver entre a iniquidade e a justiça? Entre o pecado e a santidade. Ele clama por separação, adoração a ídolos ou adoração a Jeová. Ele fala de separação. Colossenses 3, de 1 ao 7, ele fala sobre foque lá em cima, onde Jesus está. A sua vida está lá escondida com Cristo em Deus. Porque a vida que você teve antes, você já morreu para o pecado, morreu para você mesmo. Agora você tem Cristo vivendo em você. E aquela vida que você tinha antes, e a vida que você tem agora é Cristo vivendo em você. Então, como Cristo ascendeu ao céu, você tem que estar focado lá em cima. Então o Senhor essencialmente está dizendo que este é o tempo quando nós temos que nascer de novo apropriadamente. Os cristãos precisam nascer de novo apropriadamente. A novidade de vida, o novo eu, recebendo Jesus através do arrependimento. E então o Senhor Jesus Cristo em você, mudando você, transformando o seu eu, desconstruindo o seu velho eu e reconstruindo o novo eu, para que agora você esteja conformado com a natureza divina que está em Cristo, a natureza do Filho através do Espírito Santo. Então, o Senhor está pedindo para vocês também fazer um anúncio público, uma declaração para as multidões que o seu velho homem está totalmente morto e a nova criatura veio, o velho eu está totalmente sepultado com Cristo. Em outras palavras, ele está requerendo uma mudança, uma conduta moral que muda, uma mudança, mudando a sua justiça agora na justiça de Deus, santidade. Como você recebe a salvação da graça? As mudanças que vão te conformar com os requisitos da imagem do Filho de Deus. Em Romanos capítulo 8, 29 ao 30, nós vemos que ele quer que nós sejamos glorificados, sejamos a imagem de Cristo. Filipenses 3, 20 e 21. Esta glorificação, ele usou todos os recursos para usar este poder criativo para te transformar. 1 João capítulo 3, 2, o Deus Todo-Poderoso querendo que a sua natureza corruptível, o seu corpo de humilhação seja transformado no corpo eterno e glorioso. Então, em outras palavras, o Senhor está dizendo que como se preparar a estar focado no céu, estabelecendo seu coração e a sua mente nas coisas lá do alto, a sua esperança estando lá em cima. E nós precisamos tomar cuidado, porque nós vimos Mateus 25, 13. Prepare-se, porque você não sabe o dia e a hora. Nós vimos em Hebreus 9, 29, aqueles que estão esperando por Ele. Tito 2, 13, aqueles que estão esperando por Ele. O Senhor falou muito poderosamente, portanto, Ele requer uma mudança na igreja para que possa provar que eles creram na profecia. Mas agora, quando você ouve este tipo de profecia, Ele diz, você deve se esforçar, fazer todo esforço agora para colocar a gloriosa vinda do Messias no centro da sua vida, para colocar o céu como tua prioridade da tua vida. E constantemente, diariamente, a cada segundo, desde que você nascer. Então, você tem que saber que se acontecer a qualquer momento naquele dia, você seja achado pronto. Então, ele diz, a eternidade deve ser o seu foco agora, a eternidade com Deus nesta hora. Então, se você voltar ao livro do Gênesis, capítulo 13, 15, ele fala a respeito da tremenda separação lá. Quando ele fala a respeito, Gênesis 3, 15, a inimidade, a grande inimizade que ele estabelece entre o diabo e Cristo.
os filhos do diabo e os filhos de Cristo, como vocês. Separação, a mesma separação que você vê celebrada em 2 Coríntios 6, do 14 ao 18. A separação cristã, total separação. Ele celebra isso lá. Até mesmo no número de Números 16, 21, eu vou ler o livro de Números, capítulo 16, versículo 21. Ele diz o seguinte, aleluia. Números 16, 21. O Senhor Todo-Poderoso diz o seguinte. Ele diz, apartai-vos do meio desta congregação para que eu possa acabar com eles imediatamente. O Senhor diz que a ira de Deus está vindo, Ele vai julgar pessoas, mas Ele disse que Ele quer te separar antes. Então, isso é muito poderoso, e essa é a mesma separação que você vê quando nós discutimos o Evangelho Eterno. Ele está falando a respeito disso no livro do Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, nós nos lembramos muito bem. Ele fala a respeito da separação no versículo 8, onde ele diz... O segundo anjo seguiu o primeiro, dizendo, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. E ele diz, isso é uma mensagem de separação, porque ele está dizendo que nós já sabemos pela visão que ele me deu de Daniel 2, 44, 45, a pedra veio para esmigalhar a estátua e os reinos de Babilônia e os reinos deste mundo vão ter que se desmantelar, e então o reino de Deus se estabelecerá para sempre, as montanhas tomará toda a terra e será um reino eterno agora. Então ele já está celebrando a separação aqui, porque nós sabemos que os reinos deste mundo, o reino de Babilônia, vai cair. Então ele está nos chamando para a separação, porque nós já sabemos como vai terminar, como toda esta coisa vai terminar. Que Babilônia é o sistema deste mundo. Jesus vai se levantar vitorioso, este mundo vai cair. Em Apocalipse, ele fala, 21, ele fala do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém que aparece. E Deus diz, eis que agora eu faço novas todas as coisas, e aqueles que são fiéis habitarão lá. Este reino está vindo. Nós sabemos como que o livro do Apocalipse termina com Deus vencendo e o povo de Deus também vencendo. Nós sabemos muito bem que Apocalipse 20, do 11 ao 15, o mundo é destruído. Este mundo atual e esta terra serão totalmente destruídos. Na verdade, eles são descriados, desaparecem como se nunca tivesse existido. Isso é muito sério, muito sério. Em 2 Samuel 7, ele fala a respeito do reino do Messias. Então nós sabemos muito, muito bem como que toda essa coisa vai terminar, que Babilônia vai desmoronar. E é por isso que a separação que ele celebra, que ele agora ressalta como uma forma de se preparar em vista à mensagem do arrebatamento, a tempestade, o caos, a confusão, a destruição que virá sobre a terra. Ele diz que neste ponto agora é melhor você se separar dos sistemas deste mundo. Ele te fala de uma separação total. E uma das escrituras que eu quero ler sobre separar, eu quero ler outra escritura além da Babilônia. Apocalipse 18, ler do 1 ao 10. E ele diz o seguinte, Apocalipse capítulo 18, Apocalipse 18, versículo 1, todo o caminho. Até o versículo 10 ou 9, não importa. Ele diz, depois destas coisas vi outro anjo descer do céu. Ele tinha grande poder e autoridade, a terra foi iluminada pelo seu esplendor. E com poderosa voz ele gritou, caiu a grande Babilônia. Esta é a separação que o Senhor está te instruindo, que agora a separação é chave. A separação do mundo e do sistema do mundo. Caiu
caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da sua fornicação, dos seus adultérios. Os reis da terra fornicaram, adulteraram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram. Vejam, com os seus excessos de luxúria e delícias. Então nós vemos a advertência de escapar de Babilônia. Esta é a separação que eu quero enfatizar como uma forma de preparação. O 4, ele disse: ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Essa é a voz do próprio Deus. Sai dela, povo meu, separe-se dela. Sai dela, povo meu, sai fora do sistema deste mundo para que você não partilhe, não participe dos seus pecados deste mundo e para que você não receba nenhuma das pragas, das consequências, dos juízos dela. Porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos crimes, das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, ela dai a ela em dobro. Você vê Deus prometendo: dê a ela tormento, como as luxúrias que ela deu a si mesma, ela vai beber em dobro. No coração dela, ela glorifica: oh, estou assentada como rainha, não sou viúva, eu nunca verei o pranto. Portanto, em um dia virão as suas pragas, a morte e o pranto, a fome, e ela será queimada no fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. No 8 já é suficiente. Mas você vê, povo abençoado, que o Senhor está falando coisas muito poderosas aqui. Como você se prepara em face de uma instrução tão poderosa a respeito do arrebatamento, a essa cena toda que o Senhor pintou, e o Senhor disse: diga para este povo que quando o arrebatamento acontecer, o status da terra vai mudar. E eu tentei pintar um pouco desse status da terra que eu já vi. Como que ela vai mudar? Que eu já vi. E é muito sério, o povo abençoado. Então, é dentro de um contexto. Deixa eu trazer o contexto, porque eu introduzi muitas coisas novas, Babilônia e tudo isso. Babilônia é o nome, mas é dado para uma cidade perversa. Começou em Nimrod, Gênesis 11, a Torre de Babel, e ela veio todo o caminho. Então você pode claramente ver que Babilônia é o nome dado a uma cidade perversa e tornou-se um império perverso, o império da perversidade. E este império é caracterizado por idolatria, imoralidade, desobediência a Deus, iniquidade, máxima perversidade e abominação contra o Senhor. Então, Babilônia, eventualmente, começou a simbolizar, tornou-se o símbolo que representa os inimigos de Deus, o inimigo de Deus. E porque Babilônia ataca não apenas somente o Senhor, mas o povo do Senhor, então Babilônia torna-se o inimigo de Deus e inimigo do povo de Deus. Então, se você tem tempo de ler Jeremias 39, do 2 em diante, e 2 Reis, do 25 até o versículo 21, 25, 21. Então, agora você vai ver que Nabucodonosor de Babilônia vem a Jerusalém e destrói o templo do Senhor. E ele destrói todas as casas lá. E ele saqueia Jerusalém. E ele mata o povo de Deus no templo de Deus. Ele mata mais de 200.000 mortes. E ele leva embora os utensílios da adoração, dos tesouros do Senhor. E o povo de Deus, ele
ele leva como cativos para a Babilônia. Então, Babilônia é o símbolo dos inimigos de Deus. E se você for um pouco mais para a frente, na dispensação da primeira igreja, você vê que o Império Romano também aparece. E ele faz o mesmo papel do inimigo do povo de Deus e do Senhor Deus. Inimigo de Deus, ele se volta contra a igreja e persegue a igreja. E muitos deles, Nero, então todos eles perseguiram a igreja. Então ele fala a respeito da adoração da besta. Nesta escritura que nós lemos, é uma escritura mais para frente, mas de grande relevância para vocês de como se preparar. O Senhor, você vê no livro do Apocalipse 18 que nós lemos, e também o que nós lemos do Evangelho Eterno, 14:8, Apocalipse 14:8, você vê claramente que há uma besta sendo adorada, a instrução da besta, da marca da besta. A não ser que você adore a besta, você não pode participar da economia da besta. O sistema religioso da besta, e há também uma opulência, um tipo de riqueza, e desfrutar daquela riqueza daquele sistema. Poder, dinheiro, prazer, imoralidade, desobediência a Deus. E eles buscam tudo isso. Ele fala a respeito dos mercadores que lucravam muito. Os mercadores, eles faziam grande dinheiro, eles lucravam muito daquele reino, daquela mesa da iniquidade, a busca de poder e prazer, cobiça, poder, prazeres, dinheiro. Você vê que este mundo hoje está fazendo e buscando a mesma coisa. Então o Senhor está dizendo, sai fora dela. A separação que o Senhor está anunciando, sai fora dela, separe-se do mundo, se você não se preparar para o arrebatamento. Então o Senhor está falando de ficar no mundo, o perigo de ficar no mundo. E ele diz, sai fora dela. Este é um tempo tal, quando há muita perseguição também acontecendo durante aquela dispensação. Mas o que importa agora nesta escritura? Então a queda de Babilônia é essencialmente a queda dos sistemas do mundo. Porque se você olhar este mundo, eles também se voltaram contra o Senhor, celebrando orgulho gay todo o caminho de Helsinki, Sydney, Austrália, Nova York, Los Angeles, Argentina, o mundo inteiro. Eles se voltaram contra o Senhor. Eles se tornaram rebeldes, iníquos. A quantidade de iniquidade é inacreditável hoje. A quantidade de iniquidade e perversidade que nós vemos nesta era. E você vê hoje também. Cada pessoa está buscando dinheiro. Eles estão lucrando dos sistemas deste mundo. Os políticos, eles falam dos reis, que os reis cometeram adultério com ela e então os mercadores lucraram. Então todos estão desfrutando da economia da besta, o sistema do mundo. Os políticos só querem poder, dinheiro, prazer, cobiça. Esse é o centro de tudo isso. E agora ele diz que aquele povo todo que lucrou, você vê no mundo hoje também, nós já estamos, que isso já está prestes a chegar neste lugar. Agora a cobiça é muito grande, poder, dinheiro. E ele diz que todas as nações beberam do vinho da sua loucura. Os reis da terra cometeram adultério e fornicação com ela. Pessoas de negócios lucram, então a voz de Deus no céu comanda o seu povo para se separar disso. E é isso que o Senhor está prometendo, dizendo, separe-se do mundo, separe-se dele. Para que você não participe do pecado dela e não participe também do seu juízo. Então o Senhor apresenta o dia do juízo aqui, ele diz, em um dia, pum, tudo acabou. Entretanto, se você olhar muito cuidadosamente, você vê que todos eles, essas empresas, ela é muito grande para cair, nunca vai cair. Este banco nunca vai cair. Eles se sentem vulneráveis, eles acham que nunca vão cair, então o orgulho que o sistema deste mundo apresenta hoje, eles não querem receber o Senhor porque eles não veem necessidade dele. Toda a Europa está consumida por essa escola de pensamento. Então, se você está enfermo, você tem um centro médico, você tem um centro de diabetes, um centro de câncer.
Eles veem que eles têm dinheiro, eles têm casa, comida, boa comida. Então, ela tem orgulho, ela diz, eu não sou uma viúva, eu nunca vou ter pranto. E vejam que o Senhor diz, em um dia, toda a praga dela vai devastá-la. Então, em um único dia. Então, essa é uma coisa muito poderosa que o Senhor está ressaltando aqui hoje. E essa instrução de como se preparar para o arrebatamento, ele diz, separe-se do sistema do mundo. E o que ele centraliza lá, ele diz, ai daqueles que colocaram sua fé e confiança em Babilônia. Colocaram sua fé e confiança no mundo hoje. Infelizmente, a igreja desse dia presente diz a mesma coisa. Confiando no sistema, no mundo, no materialismo deste mundo, ele diz, isso tudo vai cair em um único dia. Hoje o mundo inteiro se levantou contra o Senhor por causa da riqueza. Ele diz a opulência e a riqueza deste mundo. A não ser que você use isso para servir o Senhor, é totalmente inútil. Ai daqueles que confiam no materialismo deste mundo. Eles confiaram neles. Eles puseram as suas vidas nisso e rejeitam o Senhor por causa disso. Se o Senhor te abençoou com riqueza e você usa para servir o Senhor, é uma história muito diferente. Mas quando você quer ser rico, para depois dizer, não, eu não preciso de Deus, então você chuta ele fora. E eles começam a questionar a autoridade dele como Criador. Nós vemos que há uma grande desobediência que veio contra o Senhor nos sistemas de hoje. E essa desobediência conduziu à rejeição dos valores santos de Deus, os valores divinos de Deus. Todos estão buscando educação e status. Ser médico, advogado, ser um grande executivo. Não importa, auditores, poder, dinheiro, prazeres. Em vez de buscar a direção de Deus, o conselho de Deus, a direção de Deus, a virtude de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus. E muitas pessoas hoje, até mesmo na Europa e todos os outros lugares, rejeitaram os valores cristãos santos, porque eles dizem que isso é muito difícil, é inatingível segundo eles. Então eles escolhem ser espíritos livres. Esta geração fez exatamente o que é descrito de Babilônia, desafiando Deus. Eles não querem depender de Deus, eles são inimigos do povo de Deus. Se você tenta ser santo, eles podem te expulsar do teu emprego. Eles são rebeldes. Povo rebelde, ele diz, eles têm que beber do vinho da loucura em porção dobrada. E o Senhor Todo-Poderoso, ele está dizendo, não, separe-se dos sistemas deste mundo, separem-se dos sistemas deste mundo. Entretanto, olha isso agora, há um juízo que está vindo. Se tem algum grande dom que o Senhor deu para a humanidade, este dom é o dom de ter comunhão com Deus, comunhão com o Senhor. Gênesis 2, versículo 7, você vê que o Senhor soprou. Ele soprou a sua própria vida dentro do homem. Ele colocou a vida de Deus em nós. Então, há uma necessidade natural, há um anseio natural de ter comunhão com o nosso Criador. Ele colocou a eternidade nos nossos corações. E é por isso que em 2 Coríntios 5, do 1 ao 8, ou podemos ler mais, ele diz, estarmos ausentes deste corpo é estarmos presentes com o Senhor, o que é muito melhor. Eclesiastes 3:11, ele colocou a eternidade nos nossos corações. Salmos 42, que nós gememos e suspiramos como a corça que anseia por ter comunhão com o nosso Criador. Portanto, comunhão e adoração, comunhão com o Senhor, nosso Criador, é a maior bênção que Deus já nos deu. Mas agora você vê que Babilônia será julgada, e ela será julgada fora, lançada fora da presença de Deus para o abismo, para o lago de fogo, juntamente com o seu povo, o povo que está lá dentro, que se subscreveram a Babilônia, são separados do Senhor. Este é a maior e suprema tortura e sofrimento, ser separado do Senhor eternamente. Ele disse, portanto, separe-se de Babilônia. Ele está dizendo,
que toda vez que você escolhe o arrependimento e a santidade, não obedecer o arrependimento e a santidade, a nuvem de Deus, a voz de Deus chamando por arrependimento e preparar o caminho, toda vez que você escolhe isso nesta terra, é como se você estivesse fazendo uma requisição, um pedido diante do Senhor, diante da corte do Senhor no céu, diante do juiz, dizendo: por favor, será que eu posso ficar eternamente separado de você? Então, é normalmente uma coisa muito triste, é que ele vai conceder este teu desejo. Então, o Senhor está dizendo que agora mesmo é possível restaurar o seu relacionamento muito bem com o Senhor, a tua comunhão com o Senhor para toda a eternidade, através do arrependimento. Arrependimento e santidade. Você pode restaurar pelo arrependimento e santidade. E ele está dizendo que o pecado traz tormento inacreditável ao executar esta separação. Portanto, o Senhor está dizendo: cuidado, separem-se dos sistemas deste mundo. E você vê muito claramente que em ambas as escrituras, Apocalipse 14, 8 e 18, do 1 ao 8, o Senhor Todo-Poderoso está descrevendo total devastação e destruição de Babilônia, os sistemas deste mundo, os poderes perversos que você vê no mundo contra o Senhor, opostos a Deus, até mesmo agora. Eles tentam bloquear a agenda do Senhor. E o Senhor está dizendo que Ele está vindo para destruí-los em um dia. Porque muitas pessoas hoje procuram prazeres, status, educação. Não tem nada errado de ir à escola. Não tem nada errado em ter status. Mas se isto vai ser um impedimento que vai te separar totalmente, vai te impedir de adorar Jesus, de receber Cristo, então isto torna-se um problema. Então o Senhor está clamando aos cristãos crentes hoje. Ele disse: agora ele está inaugurando e estabelecendo essa separação de Satanás e dos sistemas deste mundo. Ele diz que hoje você tem que se separar porque o Messias está vindo. Ele está alertando a igreja, alertando os habitantes da terra para ficarem longe de buscar as mesmas coisas que Babilônia está procurando. Cobiça, poder político, dinheiro, lucrando dos sistemas de iniquidade, poder, iniquidade, prazeres. Esqueça os sistemas iníquos deste mundo, fique longe disso. O que quer que o Senhor te dê como riqueza, use para o Senhor, use para anunciar a vinda do Rei. Ele disse que nós temos que aderir ao sacrifício pelo Senhor, sofrimento pelo Senhor, servir o Rei, obediência ao Senhor, buscar a verdade, focado no céu, honrando a Deus e todas essas coisas. Mas separe-se do sistema do mundo, porque se você encontrar na igreja qualquer moda que aparece no mundo, as mulheres na igreja já estão adotando. Se os homens estão usando as calças caindo, você vê na igreja. Se as mulheres têm os vestidos curtos, você vê na igreja. A moda do mundo dentro da igreja. E ele diz: separe-se disso. Deus está falando de mortalidade e imortalidade. Ele está dizendo que o pecado trouxe mortalidade. Que tudo que você vê nesta terra é perecível, é mortal, será destruído, vai morrer aqui. Então ele está te perguntando: o que é que você vai levar para a glória, para a eternidade? Somente a justiça você vai. Então, nós vamos ler Apocalipse 14, 13. Ele fala que as suas obras os seguem. Eles vão entrar na glória com suas virtudes. Elas irão adiante deles. Somente a nossa fé em Cristo Jesus, nossa fidelidade em Cristo Jesus, nós vamos levar para a glória e para a eternidade. Somente a santidade, a justiça, temor de Deus. Essas são as coisas
que devemos buscar aqui porque tudo é mortal. Ele disse, a queda no jardim trouxe a morte para um sistema imortal que Deus havia estabelecido onde não havia morte. O pecado trouxe morte, 2:16-17. Eles desobedeceram as leis da vida eterna. Eles tocaram aquelas árvores, eles tocaram naquela árvore que Deus disse para não tocar e a morte veio. Agora os cemitérios e os necrotérios estão cheios. E o Senhor está dizendo, nós temos que começar a buscar aquilo que dura para sempre. Justiça, santidade, fé em Cristo. Que ninguém nunca foi sepultado com a sua casa palaciana em Sydney, a sua casa palaciana em Fiji, a sua casa palaciana na Califórnia, os seus palácios em Nova York, Helsinki, London. Onde? Nunca, jamais. Ele está dizendo, você não pode ser enterrado, você não pode ir com estas coisas. Então nós temos que buscar aquelas coisas que nós vamos levar para a glória, para a eternidade. Santidade, arrependimentos, justiça, santidade a Jesus, fidelidade a Jesus, temor de Deus. É disso que ele está falando aqui. Se você buscar Babilônia e as coisas deste mundo, ele diz, você não vai conseguir, você não vai entrar. Ai daqueles, porque ele disse, um dia ele vai destruir Babilônia e tudo que é em Babilônia e todo o povo que está dentro dela. Separação dos sistemas deste mundo. Orgulho. Você vê Babilônia dizendo, veja, eu não sou orgulhosa, eu estou me sentada num lugar muito alto, eu nunca vou cair. E o Senhor diz, não, não mesmo. Este orgulho você vê hoje também. Nós somos muito ricos. Essa riqueza que não gosta de Cristo, não gosta da salvação. E se eles nascem de novo, eles têm uma forma de salvação porosa, misturada com o mundo, com o pecado, e dizem, não me pressione. A geração de hoje, ele diz, separe-se totalmente do mundo. 2 Coríntios capítulo 6, do 14 ao 18. O que é que a justiça tem a ver com a iniquidade? Juízo está vindo, juízo será duro. Os crentes têm que ficar longe e não partilhar das pragas do juízo que está vindo a este mundo. Ele diz, o sistema deste mundo será trazido abaixo. Ele diz, em um dia vai tudo ser destruído. Em um instante, quando eles achavam que eles eram muito grandes, as pessoas ricas hoje dizem, veja, nós não precisamos do Senhor, eles são orgulhosos, eles não precisam de nada, eles se mostram muito fortes, não vulneráveis, não fracos. O Senhor está falando da futilidade de buscar as riquezas materiais deste mundo, sendo que ninguém será enterrado com o seu dinheiro. Eles irão com as mãos vazias como entraram no mundo. Então, que todos os crentes cristãos agora vejam as virtudes, o tesouro que está na fidelidade a Jesus, santidade, obediência, evangelismo, justiça, temor de Deus. A lista é longa. O Senhor também está usando isso para chamar os políticos globalmente para se arrepender, porque você vê que aqueles reis envolvidos com a fornicação do sistema do mundo dos mercadores, Deus está dizendo para este povo se arrepender da corrupção, de lucrarem dos sistemas corruptos deste mundo, dos sistemas iníquos deste mundo. Então ele está advertindo a igreja e do povo desta geração para você estar conduzindo a sua vida neste mundo, que está misturado com este mundo. É uma tragédia terrível. É uma tragédia terrível porque você vai chorar e lamentar, porque tudo vai destruir em um momento e o lago de fogo estará esperando lá. Porque é o mesmo mundo que os enganou. Eles vão jogar golfe, eles são membros, eles não pensam na igreja. Eles os empurraram para fora do Senhor. O homossexualismo é celebrado até mesmo na igreja. Ele disse, as pessoas serão amantes dos prazeres. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Amantes do dinheiro, são arrogantes.
E fique longe deles. Então o Senhor está dizendo, nós temos esperança, porque nós sabemos que 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, Apocalipse 3, 10, Apocalipse 4, 1 e 2, Filipenses 3, 20 e 21, 1 João 3, 20, Tito 2, 13, João 14, 1 e 2, o arrebatamento vai acontecer conosco. Então vai acontecer conosco, uma vez que você se separe dos sistemas deste mundo, a corrupção, a iniquidade, a inimizade com Deus que este mundo está manifestando. Então os habitantes deste mundo precisam se preparar para Cristo, receber Jesus, seguir os seus ensinos, ser santos. Deus nos deu as profecias daquilo que está vindo, que Babilônia tem que cair, o reino do Messias vai permanecer para sempre, nunca cairá, jamais. E ele diz, porque ele nos deu essas profecias, nós devemos nos preparar para o arrebatamento que vai acontecer. O Messias está vindo, obrigado. Repitam, digam, querido Senhor Jesus, Senhor, eu me arrependo de todo pecado e complacência, e eu te peço, meu Senhor, para me separar totalmente do sistema deste mundo que são iníquos e lutam contra o Senhor. Senhor, usa-me para alcançar muitos que estão perecendo nas ruas deste mundo e prepara-me para o glorioso retorno do Messias. Mantenha-me no caminho da santidade e da justiça, meu Senhor. No poderoso nome de Jesus eu nasci de novo. Amém. Toda Rabá, Baruch Hashem, Toda Kulam Haverim.